Tá ao vivo. Olá, olá, olá. Olá, 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 tudo bem? Vamos ter hoje mais uma conversa com um gestor, tá bom? Agora vai ser com o Luciano França da Avantgarde. E ele já está aqui e a gente já vai começar, tá bom? Então é mais uma satisfação estar aqui com vocês. Mais uma satisfação estar com o Luciano França da Avantgarde. Tudo bem? Tudo bem, Prato, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer conversar com você. Prazer é meu. Só ajustar aqui a câmera. Não se preocupe, não se preocupe. Eu Pronto. estava eu tava dando uma olhada no desempenho do fundo. Ele deu uma surra no Ibovespa, mas depois você fala disso. Primeiro eu quero que você faça uma apresentação da Avantgarde, uma apresentação sua, como é que as pessoas fazem para conseguir os seus produtos. Então, a palavra é sua, Luciano. Obrigado. A Vanguard é uma gestora que tem 5 anos de vida já, né? A gente teve uma fase da companhia, né? Ah, eu acho que você consegue abaixar um pouquinho o seu som? Se eu consigo o quê? Abaixar um pouco o seu som? Eu estou me escutando. Consigo. Abaixar o som. Estou abaixando aqui. Abaixei. Maravilha. Melhorou? Ótimo. Obrigado. Ótimo. De nada. A gestora ela foi concebida para desenvolver um outro tipo de produto lá atrás, em 2015, né? E a gente teve algumas mudanças de rota aí, que a gente fala, vamos dizer, uma linha de gestão, de certa forma, inédita no Brasil. A gente, de alguma forma, criou bastante curiosidade por isso logo no começo da gestora, né? Foram praticamente 4 anos debruçado em cima de processo de pesquisa, de bastante pesquisa, é um processo investigativo, de fato, né? E a gente montou esse produto novo em meados do ano passado, né, em agosto especificamente. Na verdade, ele estava pronto para, vamos dizer assim, pronto para o mercado desde o final de 2018, né? Mas teve todo um processo aí burocrático de criação de um novo veículo de investimento, enfim. Ele é um fundo long only, né? A gente criou esse fundo quantitativo num processo de seleção de ativos totalmente focados unicamente na ponta comprada, sem se preocupar aí com a extração de valor através de estratégias de long short, né? Desde agosto do ano passado, mais ou menos 13 meses de vida, o fundo tem, como você bem disse, uma performance muito boa aí em comparação com o benchmark, né? A gente hoje distribui o fundo em praticamente 6 plataformas, estamos agregando uma sétima plataforma em breve, né? Se puder listar rapidamente aqui, Necton, Semiclu, Zorama, Terra, Warren, BTG Pactual sobre demanda e em breve na Guide, né? A gente entende que, apesar de ter aí poucas plataformas, acho que é um número razoavelmente bom, mas tem todo um trabalho comercial da gente conversar com os agentes autônomos que distribuem o fundo, para eles entenderem o que a gente faz, e por se tratar de uma estratégia relativamente única no Brasil, exige bastante, vamos dizer assim, dedicação no sentido de aculturar sobre um processo de investimento que é diferente do processo tradicional que a maioria das gestoras de ações hoje costumam adotar no processo de seleção de ativos no Brasil. Então explica o que é essa diferença. É a questão dos fatores, e se é isso, como que isso funciona e qual foi a inspiração para chegar nesse modelo? Bom, só para contextualizar, hoje praticamente 99% das gestoras de ações no Brasil são gestores de value investors, né? O que significa, né? Vamos tentar denominar, mas mais generalizando do que especificando cada uma, né? O investidor de value investor, ele busca de fato o valor, né? Ações que são mais baratas e que têm algum catalisador, algum driver de preço que vai atingir um valor esperado num prazo razoavelmente longo, né? Então, o gestor de value investing, né? E tem ótimos fundos nesta linha. O brasileiro é muito bom nisso há muitos anos, né?
costuma investir em torno de 8 a 10 ativos, né? Às vezes até um pouco mais, dependendo do tamanho do fundo, consegue aí ter um pouco mais de capilaridade para identificar oportunidades razoáveis com mais de 8 a 10 ativos, mas ali nunca passando de 15 ativos. A gente, de certa forma, também busca comprar ações de valor baratas e que tem um catalisador de longo prazo, só que a gente faz isso sem olhar a um ativo em si, né? A gente analisa isso como um grupo. E o que a gente consegue fazer? Né? Utilizando dados de companhias, e aí hoje no Brasil a gente tem praticamente em torno de 400 empresas listadas e investíveis, vamos dizer assim, nem chega a tanto, né? Mas a gente consegue, utilizando um processo de data mining razoavelmente bem implementado, com processo de identificar o que de fato são essas ações de valor que o Value Investor procura, né? Só que eu não compro 8 a 10 ativos, eu consigo comprar 50 papéis, né? Então eu consigo identificar. E o que a gente busca na prática? A gente busca comprar ações baratas, de baixo risco, que tem um driver de preço bom, que é o chamado momento, né? Que tem fundamentos melhorando e que são lucrativas, né? De certa forma, é exatamente o que o Value Investor procura. A diferença é que no nosso processo, por ele ser um processo totalmente sistemático, a gente elimina completamente o julgamento humano no processo de stock picking, né? No processo de seleção de ativos. Onde é que está nosso julgamento humano? Na hora de modelar os sistemas que de fato vão fazer, botar entre aspas aqui um stock picking, né? De uma maneira mais top-down. O que eu quero dizer com isso? Olhando, por exemplo, empresas que têm uma lucratividade melhor do que outras, né? E isso ser um processo baseado em dados e não em análise e julgamentos subjetivos do ser humano nesse processo de seleção de ativos. Me fala uma coisa, nesse processo impessoal, talvez o que você tenha colocado é o seguinte, impessoal e o fator humano está na modelagem e não na escolha específica do papel, é isso? Exatamente. Nessa criação de critérios para a escolha, você consegue exemplificá-los? Isso é letra A. E letra B, o que isso tem, se isso tem a ver com aquele modelo de Fama-French, dos 3 fatores, ou não tem nada a ver? Não, essas 2 perguntas aí. O Fama e o French são os padrinhos dos modelos de fatores, né? De fato, eles foram os primeiros a identificar aí os modelos, vamos dizer, a evoluir no processo de um modelo CAPM inicial, onde a gente, de certa forma, só tinha, a gente só mensurava exposição a risco em função da companhia estar num contexto de mercado de ações, né? E dado uma sensibilidade, vamos dizer assim, eu estou tentando não falar os termos técnicos, mas vamos lá. Dado um beta aí, dado uma sensibilidade do nível de risco daquele ativo em função do contexto dele de mercado, ele vai ter um nível de retorno esperado maior ou menor, né? O Fama Frente lá em 93, como você bem pontuou, identificaram aí outras 2 características, vamos dizer assim, de companhias que também geravam valor além da exposição ao risco de mercado, ao risco das ações do mercado acionário, né? E as 2 características que foram observadas foram valor, né? Que de fato é algo que está muito inerente ao mundo do investimento, encontrar ações baratas, de fato, né? E ao fator de tamanho, ou seja, companhias de menor tamanho tendem a ter uma performance melhor do que uma companhia de maior tamanho, né? Se isso de fato é verdade ou não, acho que é um outro momento para a gente discutir, mas foram os fatores de fato que eles exploraram em 93, né? Desde 93, eu acho que isso veio muito na linha aí da capacidade computacional, da evolução da internet, de banco de facilidade de armazenagem de dados, etc., né? A quantidade de fatores analisados explodiu, né? A gente tem mais de 1000 fatores catalogados na academia, e isso foi crescendo uma exponencial absurda, onde, de certa forma, dentro desses 1000 fatores, alguém encontrou uma significância estatística. Quero dizer com isso, de fato, aquela característica XYZ, ela é um driver de valor para uma ação. Na prática, né, as pessoas que exploram um pouco desse ambiente quantitativo sabem, na média de 5 a 10 fatores ali, ou grupos de fatores, funcionam bem, né?
E, obviamente, isso está muito ligado vamos botar entre aspas, é o kickoff ao chute inicial do Flaming French lá em 93. E, obviamente, veio lá na mesma época o Gigatish com o paper de Momentum, que de fato é um paper de Momentum para tentar traduzir de uma linguagem mais simples. São ativos com uma tendência de preço, né, que tem uma tendência de alta, dado um período de observação de elevação dos preços naquele certo período, né? Depois vieram outros fatores, como o Blitz Van Villiers em 2007, o volatilidade, o Robert Novi Marx explorou qualidade, enfim, uma série de características que foram sendo complementares, uma série de fatores complementares àquele paper inicial do Flaming French, que de fato definem o que funciona de fato no longo prazo, né? A gente pode aqui acho que engraçado, pode criar um backtest, né? Falar, pô, bacana, funciona o backtest, excelente, né? E depois isso também funcionar no mundo real, aí, no que a gente chama de outsample na estatística, né? E a chance disso aí ser uma grande sorte existe, né? Mas estatisticamente a gente tenta minimizar isso de forma a escolher os modelos de fato que são ou modelar alguma coisa de fato que com uma mínima chance não seja uma grande aleatoriedade, né? Então é sempre buscando ter esse embasamento estatístico teórico e acadêmico no sentido de aqui a gente tenta não ser muito criativo no sentido de identificar quais são as características de fato que geram valor, né? Mas a explorar de uma maneira mais eficiente o que a gente já tem que foi tornado público ao longo desses anos, sejam por acadêmicos na essência, como o Flaming French, ou seja por uma casa mais que use isso como um driver de publicidade, como por exemplo a EQR, que tem um time de pesquisa super extenso lá dentro e que publica papers consistentemente aí no sentido no intuito de dar publicidade ao processo de gestão que eles fazem lá, que eu digo que a gente assemelha muito no intuito. Obviamente, a gente hoje é uma casa monoproduto, que eles fizeram lá em 98, né? Uma casa focada hoje unicamente na gestão do portfólio long only, né? Mas fatalmente, acho que no processo de evolução aí da companhia, né, vai ser natural que a gente desenvolva os produtos market neutro, enfim, que vão explorar as operações mais long short, que de fato é a essência dos modelos de fatores lá, como você me botou de 93. Você enxerga, então, uma grande sinergia entre universidade e a área de gestão de recursos? Total sinergia. Eu acredito que a gente carece no Brasil hoje de uma estrutura, de fato, que vai que conecte o ambiente acadêmico de pesquisa com o ambiente, vamos dizer, mercado financeiro ou a atividade profissional de fato, de implementar esses modelos que podem ser drivers de geração de valor econômico para o investidor, né, que hoje não tem acesso a esses drivers, está hoje no mundo, vamos dizer, das ideias, publicado em grandes journals mundiais, né, e tem grandes centros de pesquisas brasileiros que fazem isso, né, com pessoas altamente qualificadas. E no outro extremo você tem o gestor de recursos, que eventualmente podem buscar alguém dentro desse universo acadêmico, mas ainda a gente está muito distante do que é o modelo norte-americano. É super natural a gente ver lá fora, né, grandes nomes aí, vamos dizer, do Ivy League, né, que perseguiram aí um processo de PhD, viraram doutores, etc., serem os grandes idealizadores de novas gestoras e de criar novos processos operacionais. Posso listar aqui, por exemplo, o David Booth, que foi o criador da Dimensional, né? Inclusive batiza a escola de business de Chicago, né? O próprio Cliff Esnes, da EQR, foi orientado pelo Eugene Fama, né? Foi professor assistente do Eugene Fama e criou a EQR em 98. Então, todos esses grandes gestores norte-americanos quantitativos nasceram na academia. E para a gente, de fato, prosperar nesse sentido aqui no mercado brasileiro, a gente vai ter que buscar grandes nomes na academia para ajudar a compor aí a gestão desse processo, para cada vez estar sendo sempre
até fazendo uma analogia aqui com o nome da gestora, sempre na vanguarda, no que há de mais inovador em termos de gestão quantitativa, identificação de valor, na geração de valor em das companhias. Obviamente, as mudanças, né, elas têm uma dinâmica, elas não têm uma dinâmica super super ágil, como são os fundos quantitativos de high frequency, né? Que é um outro business completamente diferente do que a gente faz aqui. A gente tem um perfil bem low frequency, né? O nosso portfólio, ele tem, até para contextualizar, ele tem um turnover médio de torno de 15% ao mês, né? Alguns books, né, como os books de momentum, que tem um turnover um pouco mais alto, e os books de valor com um turnover um pouco mais baixo, na média, aí, em torno de 15% ao mês. Ou seja, um ciclo de um ano a gente vai ter uma carteira praticamente renovada, né? Mas é diferente dos fundos de high frequency trading, né? Que, de certa forma, o que ele comprou de manhã, às vezes ele não tem mais no final do dia. Uma vez eu entrevistei um camarada de um fundo bastante conhecido, quantitativo, e ele emitia 50 mil ordens por dia para a B3. 50 mil ordens por dia. Metade delas eram acatadas. Inclusive, eu fiz um post disso no meu Twitter. Eu acho que a gente se conhece bastante, a gente troca ideias pelo Twitter. E um professor fez um comentário bastante assim, instrutivo. Ele escreveu assim: esse fundo aí não é nada, ele manda 50 mil ordens, a B3 só acata 30 mil. Ele respondeu o seguinte: minha mulher me manda mais de 50 mil, eu acato todas, e ai de mim de cobrar alguma coisa dela, você entendeu? Então, até nisso o cara consegue encontrar piada. Mas o ponto é o seguinte: nos seus modelos, quais são os principais fatores que você usa atualmente e como que você faz para migrar de importância de fator? Essa é uma excelente pergunta, porque hoje no modelo de gestão de fatores você tem duas abordagens, né? A gente utiliza uma abordagem que talvez seja um pouco mais complexa na formatação dos modelos, mas que ela é mais simples de se operacionalizar. E você tem o processo que é mais simples na construção dos modelos, mas mais complexo para se operacionalizar. O que eu quero dizer com isso? A gente pode, por exemplo, no Brasil a gente não tem ainda. Eu acho que um dos primeiros passos para a gente começar a falar a linguagem de fatores, de uma abordagem mais, como chama a Academia Norte-Americana, do Smart Beta, né? São ter índices de referências dessas características, né? O que acontece? Um gestor ativo que faça um market time, vamos dizer que a gente tem uma leitura aqui de cenário, claro, né? De analisar um ciclo econômico e de fato entender qual momento do ciclo a gente está, tem ativos que performam melhor em um certo momento do ciclo, ativos que performam pior e vice-versa, né? Olhar para um book por exemplo, de valor é fácil, né? Você vai ter algumas métricas para se definir o que é valor, por exemplo, né? É uma abordagem mais passiva. Vamos dizer aqui que uma ação que tem um preço por valor patrimonial, uma relação baixa de preço por valor patrimonial, ela está barata. Uma ação que tem uma relação baixa de preço por lucro, ela está barata. Vamos dizer que a gente tem outras métricas de preço sobre fluxo de caixa operacional da companhia. Você define que isso é associação de valor. Então, eu vou comprar essas ações como grupo que estão mais baratas, né? Eu vou comprar essas ações no momento que eu tô buscando algum driver de valor naquele sentido. Por exemplo, analogamente, né, a gente teve aqui nos últimos 12 anos, aí, desde o Global Financial Crisis, um momento onde as ações de growth, né, vamos dizer, as ações mais caras, têm tido uma performance superior às ações mais baratas, né? Mas isso é um momento para uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquele modelo inicial é assim, dado que eu acredito que vai acontecer no mercado, eu vou fazer a minha migração dos meus recursos para um portfólio mais de valor, de ações baratas. Em algum momento eu vou fazer uma migração para um portfólio mais defensivo, né? Olhando as empresas mais qualidade, né? Então, empresas que têm melhores métricas de balanço tendem a ser ações mais defensivas, vamos dizer assim, né? Esse é um jeito de gestão. O nosso, ele é mais complexo, foi mais complexo na modelagem, né? Ele continua sendo complexo para criar esses novos modelos. Mas a operacionalização, de fato, é seguir uma receita de bolo, né? Onde eu
onde eu vou seguir uma parametrização que foi definida, utilizando alguns fatores de risco. E aí você perguntou quais que a gente usa. Hoje a gente tem um leque aqui de praticamente 7 ou 8 fatores. Dentro desses 5 a 10 que funcionam, a gente usa algumas métricas aqui por exemplo, ações. O fator de valor, ele é um bom fator para se explorar. Obviamente, a gente usa ele de alguma forma para tentar controlar algumas anomalias, né? Então, a gente tem uma visão diferente em relação ao fator valor, né? Ações de baixa volatilidade. Esse, para mim, foi minha tese de mestrado. É o que eu tenho mais. É o que eu tenho mais. Fala onde você fez mestrado. Fiz mestrado no INSPER. Eu sou economista pela FEA. Fiz mestrado no INSPER em 2016 e 2017. Né? E foi muito... Então, a gente sempre passou perto, mas nunca cruzou, porque eu sou professor da FEA, só que da administração, não da economia. E no INSPER eu dou aula lá no CFM. Inclusive, tenho que dar aula lá amanhã, mas é tudo então, provavelmente a gente já passou lá em algum corredor, com certeza, na FEA e no INSPER, mas nunca deu trombada, não. Não, em 2007, 2008 eu fiz o CFM. Logo depois que eu terminei a economia na FEA, na USP, eu fui para o INSPER fazer um CFM em 2007, 2008 e voltei para o INSPER 8 anos depois, em 2016, 2017, fazer um mestrado. Então, já nos cruzamos por diversas vezes, provavelmente. Beleza, então você falou ali dos fatores, você falou valor, fatores, valor, outro, baixa volatilidade, ações, papéis de baixa volatilidade por final, porque eu quero falar um negócio bacana de baixa volatilidade. Né? Fala aí, então. Outro fator que a gente fala muito é qualidade. Né? E o que é qualidade? Então, foi uma coisa que é super razoável. Se você, no Brasil, nos últimos 20 anos, pegar o índice IBX, 100 ações de IBX, comprar as 30 com melhores retorno sobre patrimônio. Uma métrica simples, que todo mundo avalia de alguma forma. Né? Não uma única métrica para você avaliar se uma empresa é de qualidade ou não, mas é um dos drivers de qualidade de uma companhia. Se você comprar as ações com o melhor ROI, né? As 30 melhores dentro do IBX, que são 100, né? E todo mês você ir lá e rebalancear essa carteira. Obviamente, ROI tem uma variabilidade muito menor, então o turnover desse book é baixo, né? Dessas 30 ações com o melhor ROI. Eventualmente, a cada mês, você vai trocar 1 ou 2 papéis no máximo. Né? E fizer isso por 20 anos e comparar o resultado deste portfólio contra o IBX, você vai ter um portfólio que teve um retorno de 500 basis points ou de 5 pontos percentuais a mais ao ano acima do seu IBX, utilizando uma métrica totalmente simples e transparente do processo de seleção de ativos. Num book de liquidez, de fato, porque eu estou num universo como o IBX, que é um universo totalmente razoável de ser investido, né? Usando um processo de investimento super simples. Estou trazendo uma forma simples aqui para também explicar para o pessoal que está vindo da gente, né, o que de fato, como é que você cria um processo de investimento de fatores, né, identificando uma qualidade. Você também pode ter, o que a gente usa bastante, são os fatores de driver de crescimento de lucros, né? De como estão os earnings per share, como os lucros por ação estão evoluindo no longo do tempo, né? Como é que o cash flow das operações das companhias estão evoluindo ao longo do tempo. E são métricas que eu consigo comparar bananas com bananas, identificar quais são as empresas, né? Porque a gente está falando de um universo comparável, né? Não estou olhando um universo absoluto, né? Eu tenho lá, vamos supor, eu gosto de falar de IBX porque o IBX tem 100 ações, né? Eu tenho lá 100 ações que eu posso investir no Brasil, vamos supor. Né? Eu tenho que comparar se eu vou comprar A, B ou C em função do que cada uma vai me entregar. É um universo de comparação, não é um universo de absolutismo. Né? Então, é uma coisa que as pessoas falam bastante, né? Me perguntam muito assim, qual a ação que você mais gosta? Eu não gosto de nenhuma, não tenho nenhuma ação que eu gosto, porque eu não preciso gostar de ação. Né? Eu compro um grupo de ações. O meu conceito aqui é comprar, nosso ideal é comprar um conjunto, não uma ação especificamente. Né? Eu não gosto de nenhuma, não sei qual é a minha maior, não sei qual é a menor, não sei qual que foi. Não é necessário, né, estar ligado ao ativo em si, né, mas sim a um grupo de ativos de características. Né? E nesse sentido, a gente captura esses fatores de diversas formas, né? Então, lucratividade, momentum, valor. Eventualmente, a gente usa tamanho em algumas coisas. Eu não sou muito fã do fator tamanho, porque ele se confunde com liquidez, ele traz um pouco mais de risco, enfim. Né? E eu vou te falar de baixa liquidez de baixo risco que eu te falei anteriormente. Né? Qual que é o grande
que tem de tão atrativo nos ativos de baixo risco? Né? Você baixo risco é volatilidade, qual janela de tempo? Vou utilizar um exemplo hipotético aqui, que tá, inclusive são dados da tese de mestrado. Volatilidade de 252 dias úteis. Né? Falando de de um ano de um papel. Né? Se eu, novamente, dentro do meu IBX, botar um filtro, né, dos papéis de baixa volatilidade, né? O filtro por volatilidade, comprar aqueles 30 que tem menos volatilidade, né? E fizer isso nos últimos 20 anos, 2000 a 2020, né? E todo mês eu vou lá e vejo quais são os ativos que tiveram, se enquadram nos 30 menores volatilidades. E rebalancear esse portfólio mensalmente ao longo desses 20 anos, eu vou criar um portfólio que tem não só 6% a mais de retorno ao ano do que o IBX, como 5% a menos de volatilidade. Eu vou criar um portfólio com beta aproximadamente de 0,60, né? Ou seja, um portfólio que tem muito menos risco sistemático, né, dentro daquele grupo de ativos e que geram um valor proporcional, o que gera um retorno proporcional ao risco muito maior do que o índice e melhor, um retorno excedente em relação ao índice. Ou seja, empiricamente, o CAPM no Brasil ele é negativamente inclinado. Na América, o que foi identificado nos Estados Unidos é uma relação flat, ou seja, não importa se o comparativo de beta meio, beta 1, beta 1,5, todos os ativos vão ter um retorno individualmente ou como grupo de ativos sem nenhum tipo de inclinação, como a gente observa na teoria. Vamos lá, naquela security market line bonita, né? Quanto mais risco, quanto maior o beta de um ativo, mais o retorno esperado. Na prática, o que a gente espera nos Estados Unidos independe qual é o beta para ter um retorno esperado de um ativo, e no Brasil quanto menor o beta, melhor o retorno esperado daquele ativo. Né? E aí tem várias explicações, a grande maioria é comportamental e de problemas institucionais, micro... Eu tenho uma dúvida. Diga. Pô, mas desde o Plano Real até hoje, o CDI humilhou o IBOV e o IBRX. Como que você responde a essa crítica? Eu estou colocando essa crítica porque é o seguinte, quando eu dou aula, eu já dou o exemplo do mercado americano, para nenhum aluno tentar me derrubar com isso, você entendeu? Porque, pô, você pega o CDI desde 94 até hoje, não é que ele ganhou por um nariz do IBRX, do IBOV, do que você quiser de índice de bolsa. Ele humilhou. Aí eu falo, eu ainda brinco com meus alunos, pessoal, eu dou aula sobre isso há 20 anos. Há 20 anos eu falo, eu acho que agora o IBOV vai ganhar do CDI. Mas há 20 anos eu venho errando, você entendeu? Então eu cansei de errar, eu só dou exemplo para o mercado americano. Então a minha pergunta para você a gente tem um problema seríssimo aqui no Brasil, que a taxa de juros histórica tem sido violentíssima. Então alguém fala, professor, por que eu ia gastar meu tempo pensando em IBRX e IBOV se o próprio CDI derrubou os dois? Aqui a gente vai poder discutir, de fato, se de fato o índice na época, e vamos falar aí principalmente do começo dos anos 2000, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? O que era o índice? Por que era o índice Bovespa? O que era o IBX naquela época? Eram empresas de utilities públicas, né? Nos anos 90 a gente tinha Telebrás, a gente tinha Telesp, né? Tinha Telerge, né? A própria Oi, que era a Telemar. Né? Telemar! Meus primeiros trades com opções foi com Telemar, TNLP, qualquer coisa lá. TNLP. Foi minha primeira fatiada que eu tomei na vida foi em TNLP. Né? Em 2000, vou te falar, a história interessantíssima, já que você levantou a bola. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu não lembro qual foi a razão, mas eu lembro que eu assinei Valor Econômico em casa porque ganhava algum prêmio. Eu estava preocupado com o prêmio. Eu lembro, o Valor ele bombava, ele dava o que viria a ser depois um smartphone. Era aquele Pilot. Era o Pilot. Era verde, era meio verde, não era nem colorido. Aí para bombar, que não vendia jornal, coisa nenhuma, que quem tinha o mercado era a Gazeta Mercantil, ele dava essas anabolizadas. Mas tudo bem, passa. Então, eu assinei o Valor Econômico quando eu tinha 16 anos, porque eu queria ganhar um Palm Pilot. Era mais barato assinar o jornal e ganhar o Pilot do que comprar o Pilot. Então, vamos fazer o que é mais eficiente, né? E o papel lá... Uma espécie de arbitragem.
Exatamente. E aí vinha o jornal, isso foi no final de 99, se eu não me engano. E vinha o jornal todo dia em casa, e o que eu gostava de ver aquele caderno de finanças lá, que tinha todas as cotações das ações. Aí tinha um carinha lá, você vai lembrar bem dele, Globocabo PN, Plim 4. Claro, eu trabalhei na holding da Multicanal. A Multicanal, para quem não sabe, era a rede de fibra ótica de São Paulo, da parte rica de São Paulo, da Paulista para baixo. Da Paulista para frente era a NET. Eu trabalhei na holding, que era a dona da Multicanal, que com a crise da Ásia, a gente vendeu. Eu era um nada lá. A empresa foi vendida para a Globo, lembro muito bem. Plim, e o ticker da Globocabo era Plim. Plim 4. E aí o Plim 4 todo dia subia 3, 4, 5%. Mesmo com o CDI mais alto. Eu falei, pô, mas como é que o negócio sobe 4, 5%? Um dia eu falei pro meu pai, falei, pai, eu quero comprar a ação da Plim 4, porque não para de subir, eu quero comprar esse negócio. Ele, tá bom. E a gente foi tentar abrir conta em corretora, não tinha muita corretora naquela época, home broker era um negócio arcaico, né? Tinha um portal, né? Acho que o primeiro candidato a CXP lá atrás, se não me engano, era Invest Shop. Tinha Shop Invest e Invest Shop. Invest Um era do Bradesco, o outro era do Unibanco. E no final das contas eu acabei abrindo uma conta na Reding Grifo, né? Abri uma conta na Reding Grifo, tive que ser emancipado na época para poder comprar ação. E comprei Globocabo a 4,10, né? Foi lá, comprei praticamente a máxima da história ali, né? E logo depois, meses depois, veio a bolha.com, né? E obviamente o Globocabo não parava de subir por causa da bolha, né? Vai virar, isso daqui vai virar tudo fibra ótica, vai ter TV a cabo para tudo quanto é lado, etc. Né? E aí também um grande fatiado da primeira vez em Plim 4. Aí eu falei, pô, perdi 50%, alguma coisa assim. Preciso recuperar rápido. Como é que faz isso? Deve ser esse negócio de opções aqui, parece ser uma boa, né? E não tinha comunidade. Não tinha comunidade, hoje que as pessoas falam, que explicam, não tinha nada, né? Era um deserto, né? Você estava sozinho no meio do deserto. E vamos lá comprar a opção de Telemar. E eu lembro bem, era 42 por esse exercício. Se não me engano, é TLP J42. Hoje o papel vale centavos, né? Não mais, mas... e perdi mais dinheiro ainda. E aí para completar, o pouco que sobrou, eu fui lá, entrei na rede e falei, que fundo que tem bom aí? Tem um verde 90. Eu falei, pô, mas 90 dias de carência não vai. Tem outra coisa? Aí eu comprei um tal de verde café. Uma porcaria de fundo. Eu devia ter comprado verde 90, tava rico com até hoje segurando aquele negócio, né? Ano 2000, né? Desde então subiu acho que mais de 17.000%. Mas enfim, voltando até para a pergunta, né? A gente deu uma volta enorme para falar o seguinte, né? Por anos, o Bovespa de fato perdeu para o CDI, porque a gente tinha aqui uma grande jabuticaba brasileira, né? Que era CDI na double digits, aí na casa dos 40%, logo que começou o Plano Real, enfim, veio o problema dos tigres asiáticos em 98, bolha.com em 2000, Lula presidente em 2002, o risco país foi a 4.500 pontos, né? Eu lembro de ter um projeto bacana na fé, meu primeiro plano de fé, a gente queria reviver, não sei se você lembra na época, não sei quando você está na fé, mas antigamente tinha uma espécie de um simulador de pregão, né? E o pregão era físico, né? Então eu fui fazer o curso lá com o Walter Sestari na Ancor, né? Para ser operador de pregão, e a gente queria replicar o modelo na fé, né? E aí a gente estava na empresa Júnior na época, eu e mais dois colegas na ocasião, e a gente teve dificuldade em levantar patrocínio para fazer um negócio, porque o mundo achou que o Brasil ia acabar, que ia virar Venezuela, que o Lula ia ganhar a eleição, etc. Então 2002 foi um ano difícil, né? Então de 94 a 2002, a gente teve uma série de anomalias no mercado, né? Depois veio o processo do Fernando Henrique de privatizações de companhias, etc. Foi mudando um pouco, mas mesmo assim, o índice Bovespa até hoje, ele ainda é uma espécie de uma jabuticaba, porque ele não é uma representação fiel do que é a nossa economia, né? Então você tem ali praticamente um bom share de commodities, né? Um bom share de financials, e depois vem o que de fato talvez seja um pouco de extrato da economia. Então, essa comparação CDI contra índices, ela foi injusta por algumas variáveis, né? Mas que de fato assim, não adianta olhar para trás e falar foi assim, continuará sendo assim. Não vai continuar assim.
Há 20 anos eu venho falando errado, que eu sempre falo que não vai continuar assim. Há 20 anos continua assim. E eu sou teimoso, eu continuo dizendo que não vai continuar assim, porque agora a Bolsa vai ganhar isso daí, você entendeu? Explica uma coisa pra gente. Você falou de Smart Beta. Explica pra galera o que é Smart Beta. Só um detalhe do Ibovespa. Eu fiz um estudo. Se o Ibovespa subir 10% ao ano e o CDI continuar em 2% ao ano, vai demorar mais 11 anos para o Ibov passar do CDI desde o plano real. Ó, se o CDI continuar subindo 10% ao ano e o CDI 2%, vai demorar mais 11. Quando eu fiz esse estudo, a Bolsa estava a uns 104 mil, 102. Agora que está aos 96, é mais de 11 anos. Mas explica aí o que é o Smart Beta para o pessoal. Ó, apesar, assim, não dá para brigar contra a massa. Eu acho o nome Smart Beta horroroso, para ser muito honesto, né? Não tem nada de smart no beta, né? O smart está do lado da alocação, não da modelagem do negócio, né? O que eu quero dizer com isso? Os fundos de Smart Beta, e lá fora tem bastante ETF nesse sentido e índices de referência, é um modelo de gestão onde você faz exatamente o gestor faz esse tilt ou o próprio investidor em relação aos ativos que ele está investindo, né? Então vamos tentar botar de uma outra forma. Eu tenho uma percepção, vamos supor, né? Não é de fato o que eu tenho, uma percepção ruim quanto às expectativas de retornos dentro do mercado acionário. Vamos contextualizar dessa forma. Talvez para eu sobreviver melhor, para eu ter para um movimento de bear market, seria melhor eu estar posicionado em ativos mais defensivos, que são ativos de qualidade e de baixa volatilidade, por exemplo, né? Com beta menor que 1. Posicionar uma carteira com beta menor que 1. Um beta menor que 1, ou fazendo uma abordagem fatorial, no sentido de olhando para um universo de ativos investíveis, buscar aqueles de baixa volatilidade, né? Ou buscar aqueles de melhor lucratividade, de melhor qualidade de balanço, né? Seja lá qual a métrica que será utilizada para definir o que é melhor qualidade ou baixa volatilidade, vamos dizer assim. Pode ser baixo beta também, né? Por outro lado, se eu tenho uma expectativa agressiva, né? Se eu estou com uma expectativa de um mercado do bull market para frente, eu vou alocar em ativos de momentum, por exemplo, que são ativos de tendência, né? Que seguem tendências de preço, né? De certa forma, é uma tradução estatística do que são talvez as análises técnicas que gostam de fazer nos gráficos, etc., essas coisas. A técnica de momentum é uma variável meramente estatística de comparação entre ativo que está subindo mais ou que está subindo menos, né? E também buscar ativos de valor, que são ativos que têm mais baratos, né? Esses ativos costumam performar tanto no momento quanto o valor melhor num bull market, né? E os ativos de qualidade e de baixa volatilidade performam melhor num bear market, né? Então você acredita então em market timing? Não acredito nisso. Eu não... Explica para a galera o que a gente está falando. A palavra é sua, o show é seu. Explica para a galera essa história aí de market timing. Não, o market timing, ele é um... Assim, vamos lá, vamos ser muito honestos. É possível fazer um desenho do que vai acontecer nos próximos 12 meses? Talvez. A minha bola de cristal, ela não costuma funcionar muito bem, você compreendeu? Eu nem uso ela fica jogada ali no meu escritório, eu não uso minha bola de cristal não, porque ela costuma falhar. Perfeito. Então, uma abordagem de market timing, de certa forma, na média, vai tender a zero. O que eu quero dizer com isso? Né? De fato, vão ter players que vão acertar, vão ter players que vão errar, né? Acho que tem um negócio interessante. Acho que você gosta de fazer bastante análise de dados, acompanhando o Twitter, eu gosto bastante. Vou te desafiar a fazer uma, né? De buscar os fundos de value investing, né? Que são os stock pickers de fato, né? Ordena lá os 80 maiores PLs, ou 100 maiores PLs, e vê como é que esses caras se distribuem nas janelas de 12, 24, 36 e 48 meses. Já fiz isso semana passada. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. Sabe quantos conseguem ficar no primeiro quartil em um montão de janela de dados? Zero. E quantos Nenhum consegue ficar no primeiro quartil. Nenhum.
Quantos batem o índice? Quantos batem o índice? Eu não fiz esse estudo. Eu posso fazer esse estudo para bater o índice. A proporção de vezes que ele bate o índice. Eu só fiz entre eles. Eu não fiz relativo ao Ibov. Eu só fiz entre eles. Se eu não me engano, cerca de 1/3 bate o índice. O que eu quero dizer com isso? Tem 2/3 que falham no processo de market timing, né? De certa forma... Eu tenho outro dado para você. Você sabe quantos fundos ativos existem de ações existem na CVM? Metade dos que já existiram. Quantos já existiram? Hoje você tem uns 2.600 fundos ativos de ações e já existiram 5 mil, sei lá, 5 mil. Ou seja, metade morreu. E o cara não morreu, o fundo não morreu porque o gestor rachou de ganhar dinheiro e agora ele vai viver nas Ilhas Seychelles. Ele parou porque ele falhou. Falhou, muda o nome da gestora, muda o nome do fundo, reclama no Twitter que o mercado não entende ele, dá chilique, o que tem de gestor que dá chilique. Se eu for gestor se eu tiver que mandar dinheiro institucional, então, eu vejo os gestores que dão chilique. Esse é uma bola preta, eu não quero saber de gestor que dá chilique no Twitter. Mas continue. Então, o que eu quero dizer com tudo isso que eu estou te falando? Porque eu estou provocando essa discussão aqui? É porque, na média, a grande maioria falha ou em fazer o stock picking ou em fazer o market timing, né? Nesse sentido, o que eu acredito como sendo o melhor modelo de gestão de fatores? É, de fato, analisar, né, como se comportam os ciclos econômicos ao longo de décadas, né? Quais fatores performam melhor, né, em cada um desses ciclos e criar um portfólio equilibrado em relação a fatores, no sentido de você conseguir ter exposições ideais. Eu não sei quanto tempo vai durar um ciclo de alta de uma economia, quando a gente vai entrar num processo recessivo, como vai ser o período de recuperação, mas eu tenho que ter ativos que, de alguma forma, performem bem equilibradamente na proporção de quanto esses ciclos duram, né? A gente tenta, e tem várias pessoas que tentam, no Twitter a gente vê isso, acertar em qual momento do ciclo que nós estamos, né? Aí vem o Covid e mata o ciclo do cara, né? Então a gente não vive num mundo cartesiano, previsível, né? Nós economistas, não sei se você é economista também ou não, mas... Eu sou engenheiro eletricista de telecomunicações. Nós economistas somos ótimos em fazer previsões que nunca vão se concretizar, né? Eu acho que essa é a melhor definição de um economista. Então, dado que... Mas meu pai é economista. Dado que o futuro é imprevisível, a melhor forma de alocação, uma forma ótima, de fato, que você vai ter ativos que vão ter boa performance em função dos... O que eu quero dizer com isso? Os ciclos de expansão tendem a ser mais longos que os ciclos recessivos, né? Se eu dar uma proporção aqui, vou chutar um número, tá? Alguma coisa em torno de 15% a 20% do ciclo recessivo, ciclo de expansão 80% de um ciclo econômico, né? Vamos botar 7 anos de upside para 1 ano de downside, vai? 1 ou 2 anos de downside. Nesse sentido, eu preciso ter ativos que uma composição do meu portfólio razoavelmente análoga a esse momento do ciclo. E eu vou ter uma performance razoável, faça chuva, faça sol, né? Em grande parte desse momento, né? Defendendo o portfólio quando tem que ser defendido, mas muito mais de maneira passiva, não ativamente identificando qual modelo do momento do ciclo, né? Isso vai estar à custa de alguns pontos percentuais ao longo do ciclo altista, né? E isso vai voltar, de certa forma, no período de downside, né? Onde eu vou conseguir gerar um alfa em relação ao benchmark, que foi, de forma gasta, vamos dizer assim, durante o upside, carregando alguns ativos que talvez tivessem uma performance absoluta pior do que o meu índice de referência, né? Dessa forma, a gente consegue criar um produto na gestora que ele tem um índice de consistência, vamos chamar assim, mais eficiente para o investidor, né? O grande problema de investimento hoje no Brasil, e a gente deve ver isso bastante, é o churn rate, vamos dizer assim, né? O índice de vida de um investidor dentro de um fundo, né? Tem um estudo, se não me engano, do fundo do Peter Lynch, lá nos Estados Unidos, né? Que foi um dos grandes gestores norte-americanos de ações, onde, na média, os investidores do fundo dele
tiveram um retorno de praticamente 10 pontos percentuais abaixo do que o próprio fundo teve, porque o pessoal conseguia entrar no pior momento e sair no pior momento, né? Que é natural, talvez, dos problemas comportamentais humanos. Então, Não, aí você pega um cara, se o cara tivesse ficado isolado no Alasca, na Sibéria, e tivesse esquecido disso, ele ia ganhar mais dinheiro. ganhar mais dinheiro. O buy and hold nunca, é muito difícil superar o buy and hold, né? Compra e esquece. Mas não adianta fazer o que muitas pessoas fazem, que é comprar um ativo e esquecer, né? Eu sou um grande defensor, e eles vão falar assim, você é defensor porque você é gestor. Não, de gestões de investimento via fundo de investimento ou via ETF, de uma maneira passiva, num grupo de ações. Porque às vezes acontece, não, comprei ações de bancos, eu estou tranquilo, né? Mas a dinâmica do mundo muda, né? Não adianta a expectativa daqui a 10, 20 anos para um banco, talvez não seja a mesma que a gente tinha quando era em 94 com juros a Você 40. sabe qual que era a grande composição do Dow Jones nos primeiros 20 anos ou 30 anos do século XX? Deviam ser ferrovias. Ferrovia. Imagina um cara, não, estou em 1910, o negócio aqui é ferrovia. Eu vou comprar tudo quanto é ferrovia. O cara quebrou. O cara quebrou. Ficou 50 anos com a ferrovia lá. Ficou 50 anos com a ferrovia. Eu lembro, em 2000 eu já dava aula. 2000 não, comecei a dar aula em 2000. Aí tinha os caras de bolsa, cara, compra Gerdau e esquece. Puta, o ferro do cara. Não, realmente ganhou. Mas as coisas vão se reinventando, né? Daqui a pouco a gente vai falar assim, daqui a 20 anos, nossa, o Microsoft, o que é isso? As coisas vão se reinventando. Pessoal, eu não estou dizendo que você vender seu Microsoft. A questão é que nada é definitivo. Mas essa dinâmica de comprar e vender as ações, quando existem gestões que podem fazer isso enquanto gestores, né, que podem ter esse tipo de atividade ativa, ou se de fato você não quiser delegar e acreditar que o mundo de gestão não funcione, né, que como por exemplo o estudo que você fez, que tem poucos fundos que costumam performar com consistência nos primeiros quartis, e como a gente vai ver depois, o teu estudo tem poucos fundos que batem o benchmark no longo prazo, né, compra um ETF de um benchmark. Ou compra um ETF, e aí não tem. E aí eu acho que é uma coisa que tem que caminhar para ter. Um ETF de fatores, com base no que você acredita de ciclo econômico. Né? Compra um ETF de momento, um ETF de baixa volatilidade. Se você tiver um apetite a risco menor e quiser investir em ações, um ETF de baixo risco é muito bom para o investidor. Né? E são produtos que encarecem aqui no Brasil. A gente começou, deu o kickoff aqui na gestora, com um fundo multifatores, né? Como uma série de fatores, no modelo que faz zero market timing, né? Primeiro, porque eu acredito que market timing é uma pretensão de tentar acreditar numa coisa que é muito difícil de ser tem infinitas variáveis que impactam o caminho de uma sociedade, né? Enfim, não dá. E a gente busca um modelo de gestão totalmente baseado num sistema que foi testado nos últimos 20 anos, né? Ou seja, eu tenho lá um embasamento estatístico que o negócio funcionou, e ele funcionou no meu, que eu vou chamar outsample, no mundo real. Né? Existe a probabilidade de ter funcionado nos últimos 20 anos e também ter funcionado bem nesse último ano e ter sido uma sorte? Existe. É uma chance em 100 mil. Né? Posso estar vivendo uma chance em 100 mil de ter sido uma grande sorte, daqui para frente nunca vai funcionar o modelo. Mas existe 99.999 probabilidade de 99% de que aquele negócio que a gente está executando aqui, de fato é justificado e justificamente que vai continuar tendo uma boa consistência. Por exemplo, no meu backtest, quando a gente olha para períodos de um ano, né? Se eu olhar todo dia, dormi e acordei, né? O meu fundo, esse portfólio, ele está batendo IBX ou não? E a gente usa aqui IBX como nosso benchmark. Eu entendo que o IBX é um índice melhor para representar, ainda é ruim, mas é melhor para representar o que significa a economia brasileira do que o Bovespa. Né? Em 90% dos dias, a gente teria superado o benchmark num backtest. Se olhar para uma janela de 3 anos, esse número vai para 99,9%. Se for para 5 anos, é 100% de consistência. Eu quero dizer, é um produto que no longo prazo tende a bater o índice, né, com um índice de acerto muito grande, né, no sentido de que
aquele produto ele é uma alternativa ideal a investir no ETF passivo, por exemplo, porque a gente usa um modelo multifatores. No futuro, eu acredito que vão ter mais players nesse sentido e cada vez isso vai ser uma estratégia mais passiva, uma estratégia que vai cobrar menos taxa de administração e isso vai virar, de fato, um ETF, como é, por exemplo, o modelo da AQR, que tem taxa de administração super baixas, em função de tudo que eles têm produzido em relação a evidenciar os fatores e a esse negócio ser um processo de investimento que é amplamente difundido lá fora, principalmente. Vamos lá. Nesse fator você usa preço-lucro? Não. Não usa essa métrica para ver se está caro ou barato? Não usa essa métrica. A gente usa outras Beleza. métricas. Outras métricas. Mas como que um papel que supostamente caro... Por exemplo, eu prefiro olhar para uma métrica como o Enterprise Value por EBITDA. A gente prefere olhar outras formas, né? E combinar isso, talvez, com a estrutura de capital e custo de capital da companhia. E aí, isso, de certa forma, vai trazer uma métrica de valor mais eficiente do que olhar meramente preço-lucro. Né? Então, você não se importa de comprar um papel que custe 300 vezes o lucro? Depende. Eu vou limitar... Eu estou olhando aqui a sua carteira. Tem Magalu, tem Sinqia, tem umas coisas assim que o preço é muito esticado em relação ao lucro. É por isso que eu estou perguntando isso. Como que esses papéis supostamente caros entram? É a perspectiva de crescimento. Mas vamos lá, você está olhando na minha carteira. Quanto que Magalu tem do PL do fundo? Nada, 3%. É isso, não tem idiosincrasia. Né? Eu não estou exposto a Magalu porque eu estou exposto a Magalu. É porque eu acho que a sua maior exposição é 5,5%. É isso. E, se não me engano, é em VEG. É em VEG? Não, é o seguinte. Você omitiu a carteira, tá? Kepler Weber. Isso em... maio. Deixa eu ver aqui se eu pegar aqui o agosto, eu acho que vocês omitiram. Acho não. Vocês omitiram. Os últimos 3 meses está sempre omitido. Você sabe que dá para desomitir, mas continue aí sua explicação. Eu vi que você desomite várias vezes aí alguns grandes gestores. Alguns gestores ficam chateados. Mas eu, como investidor, eu tenho o direito de usar qualquer método físico e descobrir as coisas que ele não quer. Inclusive um cara que tem 12% em olho. Mas o que eu vou fazer? Tem 12% em olho, assume, não é verdade? Sai do armário, porra. Fala que tem 12% em olho, que eu tô vendo que você tem 12%. Não é você não, é outro. Mas continue. Não, meu maior tem 5%, é como você mesmo... Seu maior é 5 e não é 8. Que entrou uma coisa aqui na minha tela, mas pode falar. Então, realmente a carteira... A sua carteira é muito diversificada. É muito, muito diversificada. Então, eu suponho que com isso você tem uma volatilidade menor que a do índice. Você disse que ia tratar desse assunto no final da volatilidade. Né? Você tinha tratado antes daquela questão que você pegar, você pega o IPNX, você deu primeiro aquela sacada de rebalanceia mensalmente com os 30 papéis com maior ROI. Depois, algo similar com volatilidade. Essas coisas funcionam, não é isso? Isso. E até para acontecer, você falou o ponto de Magazine Luiza, né? A gente tem hoje 12 modelos de seleção de ativos. Né? Inclusive tem BDRs no fundo, como você deve ter visto. Né? Vi. Em alguns modelos, de fato, existe uma permissividade em ter ativos mais caros, né? Mas que eu sei que são ativos mais caros pela modelagem, né? Não é que eu sei, mas pelas modelagens são ativos mais caros que costumam ficar mais caros no período seguinte. Né? A outra parte do book, eu controlo o valor. Né? Eu não me incomodo em ter 2% numa empresa super cara, né? Mas eu me incomodo de ter 50% numa empresa, no meu book como um todo, se olhar como portfólio, ele não tem uma relação preço-lucro muito elevada. Né? Ele não tem uma relação preço-book muito elevada, porque eu controlo boa parte dos meus modelos para valor. Alguns eu quero deixar isso sem controle, de fato, porque eu quero ter essa exposição para ativos. E
E vamos pontuar uma coisa super importante, Magalu teve um turnover super baixo no fundo, e foi um dos grandes atribuidores de performance nesse ano. Né? Por mesmo tendo 2%... Subiu pra caramba, Magalu. Mais de 100. Né? Então, do meu retorno anual, ela tem uma representatividade muito grande, como mesmo tendo 2% do fundo. Né? E se isso fosse... Você tem VEG também? VEG, Kepler foi um caso clássico disso também. O VEG praticamente dobrou desde a pandemia até agora. Né? São nomes que... Assim, a gente está falando de single names, mas não é uma coisa que eu sei porque são as maiores posições. Eu acabo vendo aqui quais são as maiores posições no meu dashboard diário aqui de gestão. Eu vejo quais são as maiores altas e maiores baixas. Fatalmente são os ativos que têm maior peso no fundo. Né? Mas isso é pouco relevante, porque a atribuição de performance para cada um não tá ali em função do que aconteceu com a empresa A, B ou C, mas como o grupo que é importante. Né? E aí, por o fundo ser altamente diversificado, né? Onde os 10 maiores holdings do fundo não somam 40% do PL, diferente dos velho investor, onde os 10 maiores somam 100%. Né? Então, o cara, de fato, está exposto à idiosincrasia da empresa. A empresa precisa entregar resultado para ele gerar valor para o cotista dele. Pô, tinha um fundo do Itaú, o Dunamis, no início do ano, ele tinha uma posição gigantesca em IRB. E o Itaú, para azar dos funcionários, criou um fundo chamado Dunamis Colaboradores. Os colaboradores não devem ter ficado muito felizes, não, com esse fundo entupido de IRB. Esse é um risco gigantesco quando o velho investor erra a mão. Você vê o fundo... Tinha outro fundo, que eu não vou dizer o nome, mas de uma gestora privada, que encheu a mão em azul. Azul. Não vou falar o nome do fundo. A cota ficou vermelha? Como é que é? A cota ficou vermelha? Pra caramba, esse fundo chegou a ser o fundo com o maior número de cotistas. A cota vermelha não, retorno sim. A cota vermelha é o coreano lá que acabou fechando o fundo, mas esse fundo que tinha IRB tinha mais de 100 mil cotistas, perdeu não sei quantos bi, você compreendeu? Uhum. Esse é um risco muito grande quando o cara é um value investor, porque a aposta dele é mais seca, você compreende? Quem vai contar a história bonita do value investor é o que sobreviveu. Mas a maior parte vai morrer, vai ficar pelo caminho, porque apostou no campo errado. Sem dúvida. E o incentivo é um incentivo para tomar risco, né? Porque você fica famoso quando você faz um deal de multiplicação de patrimônio. Então, o cara que está bem é o cara que toma risco, de fato. O cara que compra mais assimetria. E, fatalmente, a probabilidade daquele negócio dar certo é muito menor. Né? Você tem uma exposição alta a um ativo que tem que performar muito, muito acima do benchmark para você poder entregar um resultado consistente para o seu cotista. Né? Por isso que eu acredito muito mais, e por isso que a gente foi, vamos dizer, pioneiros nesse modelo de gestão, onde eu não tenho esse stock picking, não faço isso de alguma forma alguma. Até o caso de Oi, você falou, Oi entrou, em um dos nossos modelos, acho que um ano com 1,5% em junho. Né? Aí eu parei e pensei aqui, o que essa porcaria está fazendo dentro do meu portfólio, né? Que modelo que conseguiu passar Oi, né? Eu fui olhar de curioso, mas assim, não posso, esse não é meu trabalho, não é ficar criticando se entrou Oi ou se não entrou Oi, né? Mas coincidentemente, foram 15 dias antes de começar os anúncios positivos em relação a Oi. Aí depois eu falei, por que esse modelo não comprou mais Oi? Né? É verdade, às vezes o modelo manda você fazer umas coisas que você não põe fé, mas o seu modelo também, daqui a pouco vai acabar a live, eu te aviso quando passar um minuto, né, ele avisar que eu te aviso para não encerrar assim abruptamente. Setores, a escolha por setores entra no modelo ou não entra isso no modelo? Não tem nenhum tipo de restrição de setores. Como você bem notou, tem uma restrição passiva, não ativa, de maior peso para um ativo. Né? Nunca vai passar ali dos 6,5%. Né? Historicamente, no backtest e nos modelos, pode acontecer. Ele vai tendo mais participação quanto mais modelos ele aparece. Né? Então, ele vai aumentando a participação dele em função disso. Né? Os setores, passivamente, também nunca se teve um setor que teve mais de 20% de exposição. É uma exposição até relevante. E aconteceu recentemente com o setor de real estate no final do ano passado, e isso teve uma atribuição de performance
relativamente alta em função do setor. Mas assim, eu estou falando de atribuição de performance para ativo e setor, mas eu não olho isso. Eu olho como os fatores contribuem para uma entrega de retorno e se de fato eles estão bem equilibrados, como a gente modelou eles nesses últimos 20 anos de backtest. Porque a ideia é que a gente tenha um fundo que seja consistente em entrega de valor. Né? Eu quero ter consistência para o investidor, por mais que ele esteja num fundo que tenha seja super diversificado. Ó, eu te esqueci, tem 15 segundos, não vai dar tempo da gente falar oi, vai acabar, a gente volta pra gente falar oi para não acabar. Vai acabar em 7 segundos, eu vou parar que a gente volta.